Começando o terceiro bloco do nosso programa Brasileirando, com a presença ilustre de Roberto Malaguti. Roberto, a gente estava falando no segundo bloco sobre as tuas referências. Roberto ninguém conhece. Hein? É, né? É Malaguti. É o Malaguti. E é engraçado, né? Malaguti. Tio Mala, Malinha, tá tranquilo. Agora o Roberto então ninguém vamos conhece. botar certo. Malaguti, a gente estava falando no segundo bloco sobre as tuas referências. E aí você estava falando sobre as tuas referências musicais, lógico. A tua arte é ser músico. Percussionista. Agora, tem outras referências. Você é um artista multifacetado e você deve ter lido muito. Quais são as tuas referências em termos de leitura, em termos de filme? O que você já leu que você ama, que está em você? Então, fala um pouco sobre o que te formou. Tem assim. um livro assim que eu li na minha adolescente que deu uma pirada na minha cabeça. Assim. Nada demais. É de um escritor chamado Erich von Däniken. Os deuses astronautas. Exatamente. Foi um livro da minha adolescência, mas que fez que a minha cabeça visse a coisa não tão regionalmente assim como aquela bolinha que é a Terra, né? A gente estourou a bolha. A gente não tá sozinho, cara. A gente não tá sozinho. Aquele livro mexeu bastante comigo. E outro livro que é ligado ao meu lado espiritual e o meu lado espiritual está ligado ao meu instrumento, né? Dentro dessas aulas que eu falei para você que eu tocava, eu vim ter acesso aos toques de cultura brasileira, como maracatu e frevos, batidas e levadas, coco, baião, chachado, puxada da rede e tal, não sei o quê. E veio a tradição dos orixás. E eu fiquei fascinado com isso, e comecei a aprender a tocar por curiosidade, pegava discos, as letras, algumas coisas a gente cantava nas aulas. Isso me influenciou tremendamente para o bem. E teve um livro nesse período chamado Orixás, de um cara chamado Pierre Verger. Fatumbi. Exatamente, Pierre Fatumbi Verger, que veio ser tema de um enredo de escola de samba, né? Eu também... Grande fotógrafo. Ele fez um trabalho, eu tinha um livro dele na minha casa, uma edição de 1958, com poucas fotos coloridas. E eu vivia com aquele livro na mão, olhando as coisas, a beleza e os rituais, né? A comparação dos rituais lá na África e aqui no Brasil, aquilo tudo também. Eu fui aprendendo, porque eu tinha entrado dentro de um terreiro de candomblé uma vez na minha vida e tinha preconceito. Você já era adulto? Quando eu você era adolescente, quando aconteceu isso. Eu tinha medo. Aí primeira vez que eu entrei num terreiro mesmo, aí já entrei a segunda vez já entrei com um convite de um pai de um amigo meu, de um cantor, que era o Lobarra, e o pai dele era um babalorixá. Sério, ele também era dublador, ele fazia a voz do Tele Savalas, do Kojak. Olha! E ele falava fluentemente Yorubá. Então, os obais africanos, que são praticamente considerados deuses vivos, quando vinham ao Brasil, ele ia recepcionar os caras. E a gente abriu uma cerimônia. Fantástico. Porque ele estava administrando aquela cerimônia e, cara, quando eu toquei aquele negócio, eu tocava pouco, eu conhecia bem pouquinho, porque era outra nação e eu era mais especializado em Angola, que se toca com as mãos, né? No Brasil tem as nações Angola, Ijexá, Queto e Jeje. Então, geralmente a nação Queto, que é a minha nação, eu fui feito na nação Queto, iniciado, tenho 4 anos de iniciado, pouquinho pra caramba, não sei nada, vou levar a vida inteira e não vou saber tudo, é que nem a música. Mas a gente toca de varetas, umas baquetas chamadas Akdavis, e aquilo ali já mexeu comigo também, mas tudo bem. Depois disso eu fui fazer um teste, pode ser daí? Pode, né? Pode. Fui fazer um teste. Lógico, pode ser de onde você quiser. Eu tinha feito esses trabalhinhos aí todos, não sei o que, e fui fazer um teste para um musical.
que tinha um italiano, já tinha trabalhado lá no Scala, com o Vattusi, Grande Otelo, tinha a bateria da Mangueira, tinha um Rolls Royce que subia no palco pelo elevador, um big show, tipo Vegas, né? Naquele formato ali. Aí fui fazer o teste do Franco Fontana, que foi uma pessoa chave na minha vida. Teve os livros, né? Só pra gente arrumar nosso papo. Sem problema. E aí, a partir disso, eu fiz esse teste e fiquei meio constrangido de fazer. Mas aí meus amigos falaram, faz esse teste aí, Malaguti. Ficou o dia inteiro aqui esperando. Aí fui lá, fiz o teste. Cantei, quer dizer, toquei no que eu... Fiquei meio constrangido, com vergonha, e cantei. No que eu cantei, eu passei porque eu cantei. E aí fui parar em Los Angeles, Califórnia. E aí, rapaz, a gente foi para ficar 2 meses, ficamos 6 meses. E eu fiquei louco com o lugar, com o país, com a música daquele país. Eu achava que americano não tinha swing. E... Falei, pô, mas peraí, que isso tudo mentira, Malaguti, você tá errado. Eu tava na terra do swing também, porque eu nasci na terra do swing, né? E lá a gente começou a conhecer o país. Então, quando a gente chegou nesse lugar, era Hollywood, Beverly Hills, fizemos... Você pergunta Hollywood, a terra do cinema, terra né? do cinema, terra mas do cinema. Lá tinha uma escola de guitarra e de bateria top de linha. E o que acontecia? Você via que pessoas com skate na rua, tocando guitarra, estudando. Você passava nas casas, das janelas abertas, muita riqueza, automóveis belíssimos, mulheres lindas. E aí, essa companhia, a gente ficou em turnê na América, para resumir, né? Não dá para contar tudo. Né? A gente rodou a América durante 5 anos, tanto América do Norte, Canadá, Toronto, Quebec, Montreal, o lugar mais frio que eu fui na minha vida, né? Quebec. Enfim, a gente falava os textos em inglês. Quando fomos para o Canadá, tivemos que mudar algumas coisas, né? Na parte francesa, na província de Quebec. E nessa, os músicos iam lá assistir a gente. O Burt Bacharach foi assistir a gente, Sam Davis Jr. e muitos. Aquele que tem um charutão lá, um coroa, que conta uns negócios que ele usa um charuto, ele fuma um charuto, ele é bem velhinho, já morreu até. E nessa, a gente foi também tocando em cassinos. A gente só fazia circuito de teatro e cassino. Então fizemos lá o Pantages, fizemos o Windsor em Beverly Hills. Depois começamos a rodar a América. E fui conhecendo a América. Mas a gente, eu não fui como turista. Eu tinha a minha documentação. Éramos 70 pessoas, era uma torre de Babel. E eu caí dentro nas oportunidades, né? Eu comecei tocando e nesse musical eu fui pegando coisas, porque o cara me botou para cantar, sem tambor na minha frente. A gente fazia um quadro de bossa nova que eu não tinha tambor nenhum, eu cantava, tinha uma coreografia marcada, fantástico. Pontuações de luz, teatro top de linha, né? E fizemos isso na América toda, tocamos... Times Square, você Tocamos geral ali em Times Square. E quando você volta para o Brasil? Quer dizer, você nunca deixou de estar no Brasil, na verdade. Nunca, porque a gente todo ano vinha, mas a gente ficava um mêsinho. Não, o Brasil ia contigo. O Brasil estava lá. A gente era embaixador do Brasil. Perfeito. A gente chegava nas cidades e recebia a chave da cidade do prefeito. Era uma relação em que você o tempo inteiro. O tempo todo. E a brasileirada toda ia lá para sugar a energia da gente. Porque o que acontece? Depois que você passa um ano fora, a gente chamava o quarto da gente, do hotel, de casa. Vai lá em casa tomar um café. Vamos lá, a gente gravava as coisas, comprava os equipamentos, íamos tocar com os músicos locais. Tinha um cara lá que era dono de uma loja lá em Lake Tahoe, lá em cima, na Califórnia, divisa de Nevada com Califórnia, um lugar que tem os cassinos. E assim, a gente está chegando no final do terceiro bloco, tinha que ter uns 8 blocos, eu tô logo vendo. Muito papo. E assim, a gente tem sempre uma relação, e acredito que você também, a gente tem uma relação com o nosso país, e esse talvez seja o grande objetivo do programa, trazer pessoas que assim, isso está no sangue, isso está na energia, a gente é brasileiro e a gente ama a nossa cultura, e você é nítido na tua história, na tua fala, em tudo. Saio daqui. E você é um mestre. Mestre em que sentido? Disso. É um mestre no sentido de que... É um mestre literalmente falando, porque você trabalha
transmitindo, você faz um trabalho que é um trabalho de generosidade. Todo educador, eu queria que você falasse um pouco no último bloco, eu queria que você começasse Já é o último. Falando sobre essa tua relação. Cara, eu queria que você falasse sobre essa tua relação entre... Como é que você consegue pegar essa tua história, que é uma história tão rica, tão valiosa do ponto de vista cultural, espiritual, que é a tua história pessoal como músico, e compartilhar. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação entre a arte e a educação, que é uma realidade na tua vida também. E Sim. a gente fechar o terceiro bloco com uma música. Tá bom. Uma música que você, assim, uma música marcante para você. Deixa eu tentar achar ela aqui agora. Isso. Também é do cara, né? Do Pode, Guru, não tem pode problema. Pode ser todas do Guru. Até porque é grande referencial. É palco, cara. É palco. Maravilhoso. E também tem o dia de domingo lá com o meu Sebastião querido, Maia lá, que é fumo também. Dia de domingo? Sim, preciso te falar. Lindo isso, né? As burguesas no Canecão, elas tapavam os ouvidos, chorando assim, debruçadas no palco, todas penteadas, produzidas com joia. Tapava os ouvidos e chorava. Irresistível, né? Não. Daqui a pouco a gente volta.